Já estamos de volta aqui na sua tela e, como de costume, no nosso segundo bloco, é hora de chamar nossa colega Karen Evas com o quadro Nosso Som Clipe. Fala galera, está começando mais o nosso Som Clipe e hoje temos muito sertanejo por aqui. Vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Cleiton Campos. Confiram agora o clipe da música Playlist da Vitrola. Já pedi pra riscar meu nome da sua agenda. Ranquei todos os fios de cabelo da minha coxa de retalhos. Só restou teu vestido de seda, juntando pó no armário. O repertório é velho, mas o sentimento é atual. Parece que os cantores tão me querendo mal. Vou sair pra beber nos bares da cidade. Se não, ainda hoje eu choro de saudade. Aí vem um modão rasgando outro. Sofrimento aqui não é pouco. Doente de amor, tô procurando cura. E dizer que não te quero parece loucura. Um modão rasgando outro. E a playlist da vitrola tá deixando eu doido. Toca disque feito velho, não estraga não. A playlist vai rolando e arranhando o coração. O repertório é velho, mas o sentimento é atual. Parece que os cantores tão me querendo mal. Vou sair pra beber nos bares da cidade. Se não, ainda hoje eu choro de saudade. Aí vem um modão rasgando outro. Sofrimento aqui não é pouco. Doente de amor, tô procurando cura. E dizer que não te quero parece loucura. Um modão rasgando outro. E a playlist da vitrola vai deixando eu doido. Toca disque peito velho, não estraga não. A playlist vai rolando e arranhando. Aí vem um modão rasgando outro. E a playlist da vitrola vai deixando eu doido. Toca disque peito velho, não estraga não. A playlist da vitrola é pra arranhar o coração. Disque peito velho, não estraga não. A playlist da vitrola é pra arranhar o coração. O Cleiton trabalha com música 100% sertaneja há 15 anos. E a letra deste clipe que você acabou de assistir fala exatamente de outras músicas que nos fazem lembrar de um amor perdido no passado. E você aí de casa também pode participar do nosso Som Clipe. É só enviar seu e-mail para tvcamarajacareí@gmail.com com o tema videoclipe. E não se esqueça de deixar os seus contatos. Até a próxima! Valeu, Karen! E aqui no estúdio a gente continua conversando com a Rose sobre economia criativa. Rose, no primeiro bloco, então, a gente conversou um pouquinho sobre o que é economia, como ela se difundiu aqui no Brasil. E conta pra gente, então, como, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente pode reforçar, a gente pode estimular a economia criativa. Eu acho que cada cidade, cada região, ela tem características muito próprias, né? Jacareí, com certeza, tem uma história muito específica, uma história da região, que precisa ser rememorada, redescoberta, levantada, tradições que foram perdidas, estudar um pouquinho a história de Jacareí para poder levantar qual é a identidade real da cidade. Isso faz com que a gente foque
o nosso trabalho em função das características. Um exemplo que eu costumo usar é do artesão. O artesão, muitas vezes você vai em qualquer lugar do país, tem sempre uma feira de artesanato. E eu gosto muito de visitar as feiras de artesanato. Chego lá, eu encontro mais do mesmo, né? O cara que trabalha com madeira, a tiazinha que faz o tal do pano de prato, segunda, sexta, sábado, domingo no pano de prato. Não questionando o pano de prato em si ou o trabalho de madeira que os artesãos estão fazendo, mas por que não imprimir, de repente, naquele trabalho, uma característica da cidade ou da região? Ao invés de eu pintar no pano de prato segunda a sábado, eu pinto pontos históricos e tradicionais da cidade. Com certeza, se eu estou chegando como turista na cidade, eu vou falar, poxa, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. E onde eu vou encontrar? Só aqui, porque só aqui tem a tal da igreja, só aqui tem o tal do rio, só aqui tem um tal de um doce que ela resolveu pintar ali naquele de pano de prato. Por que o cara que faz o trabalho em madeira, de repente ele não começa a esculpir os pontos tradicionais da cidade, ao invés dele de repente comprar uma coisa ou fazer uma casinha básica, né? Então assim, usar essa coisa da identidade local, que muitas vezes a gente nem sabe qual é, né? E a gente precisa pesquisar, estudar qual é a identidade real da cidade, qual é a história, ouvir os mais antigos, né? Esses mais antigos devem ter causos para contar de coisas que aconteceram na cidade, que a gente pode de alguma forma resgatar e imprimir no trabalho que a gente vai desenvolver. O músico pode estar tocando, resgatando um som antigo e fazendo com que esse som chegue aos dias de hoje com uma cara nova, uma roupagem nova, mas resgatando a história, a identidade da cidade. Isso acho que é o ponto inicial, né? Porque senão a gente vai cair no mais do mesmo. Fazer tudo igual que todo mundo está fazendo e não é isso que a gente tem que seguir, né? Esse resgate e essa identificação, ela é papel dos conselhos municipais? De cultura ou de turismo? Eu acho que é papel de todo mundo, né? E eu acho que assim, é dentro dos conselhos, né, que a gente pode de alguma forma organizar e brigar por essas demandas. Eu preciso fazer um mapeamento ou levantamento histórico da região, da cidade. Onde é que eu vou brigar para que isso aconteça? Eu vou me juntar com outras pessoas parecidas comigo, vou ao conselho de turismo, conselho de educação, conselho de cultura, falar, gente, acho que se a gente se unir, os três conselhos, e a gente trabalhar isso na escola, com os pontos turísticos e com a cultura, levantando essas informações, a gente consegue ter um mapeamento para poder abastecer as pessoas de informação para poder decolar com seus empreendimentos. E é importante também, então, Rose, saber equilibrar. A identidade é algo que já pertence à cidade, é algo que às vezes está ali escondido. Como você disse, às vezes a gente conversa com algumas pessoas que são mais antigas, que estão mais há algum tempo a mais na cidade para conseguir descobrir qual é a identidade. Então é algo que pertence àquela região, que identifica mesmo aquele povo, e também saber adequar ao que pode chegar de novo, de inovador. Como a gente trabalha com isso? Acho que tem que ter as duas pontas, né? Eu não posso ser inovador sem esquecer o meu passado. Essas coisas têm que estar conversando de alguma forma. Eu posso inovar usando uma história antiga. Claro que os livros podem ajudar. Às vezes a localização geográfica da cidade, aquela montanha, ela só existe, aquele morro, ele só existe aqui. Aquele rio só existe aqui. De repente, uma árvore, uma coisa que designa, é típico daquela região. Você só vai encontrar ali, não tem em outro lugar. Um exemplo é o pessoal que faz artesanato lá no Jalapão. Aquela fibra que eles usam não existe em outro lugar do mundo. Então, assim, eles acabaram usando uma característica muito própria da região para desenvolver um artesanato típico, e você não encontra mais daquela fibra em outro lugar do mundo, só existe ali. Será que de repente, se a gente fuçar um pouquinho em Jacareí, a gente não vai encontrar alguma coisa que seja exclusivamente daqui? A história, os fundadores da cidade, os padres que vieram, os indígenas que habitavam aqui antes da cidade ser o que ela é, antes dela ter toda essa indústria que ela tem hoje. Não dá para esquecer, claro, todo esse desenvolvimento, a indústria que se estabeleceu, mas essa história da identidade é fundamental que a gente conheça para realmente ter um diferencial. Isso é o que diferencia Jacareí de qualquer outro município do país.
A indústria criativa, ela é capaz de democratizar produtos e bens culturais? Com certeza, é fundamental. O fazer, inclusive, dentro do segmento da economia criativa, ele já é por si só colaborativo, né? São coletivos que estão trabalhando muitas vezes de forma ou voluntária, ou empreendendo de forma inovadora. As pessoas se juntam, a gente tem várias startups nascendo por conta de tecnologia, resolver um problema específico de uma localidade, um problema que foi identificado. As pessoas acabam se juntando para desenvolver. E essa coisa do colaborativo é muito típico dos empreendimentos criativos. Legal. E Rose, falando então um pouco agora sobre a nossa atuação e a nossa fiscalização também do que o poder público faz. A gente vota nas pessoas, colocam eles lá para decidir, só que a gente esquece que nós precisamos acompanhar e nós precisamos agir também para que tudo aconteça em nossa cidade. Qual a importância então da gente sempre acompanhar o que o poder público faz, principalmente voltado para essas áreas de cultura e a nossa atuação? Eu acho que é fundamental que a gente saiba que a gente tem um poder, né? A gente tem o poder de eleger alguém, seja ele quem for. Essa pessoa que a gente elegeu, nós elegemos um prefeito. O prefeito escolheu as pessoas que vão administrar junto com ele a cidade, secretário de Cultura, de Saúde, de Desenvolvimento, de Turismo, enfim, ele tem uma equipe. Só que a gente tem a obrigação de fiscalizar. Se a gente não fiscalizar, ele pode estar desobedecendo uma legislação que existe na cidade, ele pode não estar fazendo exatamente tudo aquilo que a gente precisa que aconteça. Infelizmente, nos segmentos culturais, a gente normalmente elege alguém, esse alguém elege ou coloca alguém na Secretaria de Cultura. Muitas vezes o secretário de Cultura, infelizmente, ele de cultura pouco entende e ele desconhece que existe, muitas vezes já implantado na cidade, um Conselho de Cultura. E o Conselho de Cultura, ele precisa ser paritário, isso é, ele precisa ter pessoas do poder público, mas ele precisa ter gente da comunidade, da sociedade. Sim. É esse grupo de 5, 10, enfim, iguais, é que vão discutir demandas e soluções. Né? Que demandas que a gente tem? Às vezes as demandas do município são muito específicas, são diferentes das demandas de Jacareí, de Taubaté, de São Paulo. Claro que são muito diferentes, né? Então precisamos discutir quais são as nossas demandas, quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa fazer, que caminhos a gente pode tomar. É fundamental que a gente tenha uma lei que estabeleça e fomente a cultura no município, então eu preciso, além de ter o conselho formado, eu preciso ter uma lei que diga quais são as regras que a comunidade cultural vai obedecer para, inclusive, receber verba para poder realizar, continuar o seu trabalho. Agora, também não dá para a sociedade, para a comunidade cultural, achar que o poder público faz tudo e está tudo certo. Ele faz, ele vai me dar o dinheiro e eu vou fazer. Não, ele não vai dar o dinheiro. Há regras a serem cumpridas para você poder receber essa verba. E o conselho pode dizer quais são os melhores projetos, como é que a gente vai fazer editais, como é que a gente vai fazer essa lei vai existir, quanto ela vai comprometer do orçamento, discutir com as secretarias e com os outros pares qual é o valor que a gente pode comprometer do IPTU ou do ISS que é recolhido na cidade, o que a gente pode de fato comprometer com atividades culturais. Lembrando que as atividades culturais elas têm poder de desenvolver qualquer localidade. Então, assim, o poder público precisa entender isso também, que a cultura e o fazer cultural e tudo que rola na economia criativa pode, sim, fortalecer e desenvolver uma localidade. E cabe a nós, fazedores de cultura, ficar batendo na porta e falar, olha, estamos aqui, nós existimos, somos tantos e estamos fazendo e trazendo resultado. Vale ressaltar também que não é só a indústria, a economia criativa, não é só o fazer da cultura ali do show ou do espetáculo, né? Tudo que envolve desde hospedagem, alimentação, sim. Né? Uma coisa que a gente não tem, infelizmente, mapeado, são as cadeias produtivas de cada um dos segmentos. Eu costumo usar muito simplesmente, como exemplo, um espetáculo de teatro de um único ator em cena. Eu tenho um monólogo, o cara está em cena, mas ele está de fato sozinho? Claro que não. Né? Ele tem um técnico de som, ele tem um técnico de luz, alguém que fez cenário, alguém que fez figurino, ele tem alguém cuidando do camarim, ele tem alguém na bilheteria, ele tem o cara do táxi que trouxe o público, ele tem o pessoal da divulgação, que se não tivesse sendo divulgado não teria público. Então tem uma cadeia imensa atrás de um único cara, um único ator em cena. E a gente às vezes
porque é o ator que está em cena, a gente não tem essa noção. E a gente custa a convencer um patrocinador ou convencer o poder público de que o projeto é bacana, que está impactando um monte de gente, né? Porque o público que veio ficou sensibilizado pelo conteúdo que foi passado, ele sai conversando ou discutindo a respeito daquilo, ou repensando às vezes a vida, né? Fazendo coisas diferentes, mudando o seu comportamento por conta de um discurso que ele ouviu de um único ator em cena. Então, a arte tem esse poder, né? De modificar as pessoas. Por que o poder público não entende isso, né? É complicado a gente abrir a cabeça e fazer com que eles entendam. Esse é o desafio, eu acho, né, Rose? É muito desafiador. Quando a gente encontra um gestor público que entende o que a gente está falando, a gente fala, oba, legal, a gente vai andar. Só que aí a gente não consegue se mobilizar para que a coisa de fato ande, né? Precisamos nos mobilizar. Rose, foi muito bom, mas nosso tempo acabou. Ah, que pena. Muito obrigada. Muito obrigada, Rose. E deixa pra gente seus contatos, então, quem quiser saber mais sobre economia criativa, quem tem algum projeto e quer fazer mais, como pode fazer? Então, eu para ajudar todo mundo em qualquer lugar do país, eu acabei fazendo um canal no YouTube, é o Elaborando Projetos. Então, qualquer pessoa interessada pode entrar lá no canal, tem mais de 350 vídeos, dá uma garimpada por lá, porque às vezes a sua dúvida já está lá, já fiz um vídeo, mas mesmo assim, assistindo o vídeo, ficou com dúvida? Deixa ali nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve no canal, habilita as notificações e a gente passa a se ver todo dia. Ótimo, muito obrigado, Rose. Obrigada a vocês. É isso, pessoal. Acabou o Contraplano de hoje. Agradecemos você que ficou até o finalzinho. E nos vemos no próximo episódio, não é isso, Tamires? Isso mesmo, gente. Podem acompanhar também a gente pelo nosso canal no YouTube. É só olhar lá, youtube.com/TV Câmara Jacareí, que você encontra os nossos outros temas. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau.